Cabo para Recife. O Cabo, olha, o Cabo, ela é do Cabo e tem um professor Anderson também, professor de História. Pronto, já está gravando aí. Se a senhora puder dar uma olhada só aí no andamento, viu? Tá enquadrado aí, né? Tô enquadrado aí, né? Tá enquadrado? Tá? Pronto. Fica aqui, Ana, nessa cadeira ali. Estamos no Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco, não é isso? Exato. Doutor Darlan. Arlan, doutor Arlan. A gente está no Instituto Histórico para a gente falar da história de Goiânia. Aqui o ambiente é totalmente propício para a gente lembrar da história, né, doutor? É. E o doutor Arlan, ele também é presidente do Instituto Histórico Geográfico lá de Goiânia. Lá de Goiânia. Sou sócio daqui e presidente do Instituto Histórico de Goiânia. E presidente de lá. E ele também vai se apresentar. E antes, eu faço uma loa, né? Lembrando daquela música de Mestre Ambrósio que diz o seguinte: eu estava em casa, deitado na minha cama, e lá chegou uns camaradas para dançar, para cantar coco em Goiânia. É verdade. Tem um trecho que eu gosto muito que ele diz assim: onde o ciúme sobeja, toda amizade se acaba, porque a mão que afaga é a mesma que apedreja. É verdade. Em Goiânia tivemos afagos e apedrejamento, né, doutor? Isso é como todo lugar do mundo. Todo lugar. E a gente vai então falar dessa cidade que foi e é importante para Pernambuco, né? Muito importante. Mas antes, doutor Arlan, se apresente aí, diga a sua formação, onde o senhor nasceu, a época, o ano, né? Filho de quem? Como é que o senhor chega aqui no... Meu nome é Arlan de Albuquerque Gadelha Filho. Nasci em Ponta de Pedras, Goiânia, em 10 de janeiro de 1953. Filho de Arlan de Albuquerque Gadelha e Edith Gamboa Gadelha, não é? O senhor descende de Jorge do grande Albuquerque? Sim, Matias de Albuquerque, Matias de Albuquerque. Também. Então, a genealogia dos Albuquerque, ela vem desde lá. Então, nós temos todo um vínculo goiano. Meu avô, Lourenço de Albuquerque Gadelha, nasceu em Carne de Vaca. Uhum. Meu pai já nasceu em Goiânia, eu nasci em Ponta de Pedras, não é? Vim para o Recife muito cedo, meu pai médico, e veio trabalhar no Recife. E aqui fiz minha vida estudantil. Né? Estudei no Colégio Marista, inclusive aluno de Padre Henrique, que foi morto, assassinado na época da ditadura militar. Né? O senhor foi aluno dele? Fui aluno dele, Era de religião. De religião. Depois de filosofia. O Padre Henrique andava na Lambretinha. E me formei na Universidade Católica de Pernambuco. Formou em Direito, não, claro. Formei em Direito, né? Já como deputado estadual. E me elegi vereador do Recife em 1976, com 23 anos de idade. A convite do então presidente do MDB, Java Vasconcelos, o meu pai, Arlan Gadelha, deputado estadual, caçado pelo AI-5 na ditadura militar. Ele precisava de novos nomes para disputar a vereança no Recife. Naquele tempo não tinha eleição para prefeito, era só para vereador. E eu fui candidato pelo MDB, estudante de Direito, me elegi vereador. Naquele tempo a Câmara Municipal do Recife era apenas composta de 21 vereadores, o MDB elegeu 10, a Arena 11, já que o ex-prefeito Augusto Lucena desequilibrou a votação com muito mais votos do que o MDB. Logo após, me elegi deputado estadual pelo MDB, aos 25 anos, me formo em Direito como deputado estadual. Depois, com a anistia, meu pai é candidato a prefeito em 1982 e eu sou reeleito deputado estadual em 1982, já pelo PMDB. Certo. Após esse período, vem a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Me elejo deputado federal em 1986 e sou um dos constituintes de 88. Inclusive, escrevendo agora, terminando de escrever, concluindo um livro do golpe de 64 à Constituição de 88. Essa é um pedaço da minha história, né, pessoal e política. Bom. Né? Entro na atividade
dos movimentos da história, convocado que fui pelo ex-presidente do Instituto Histórico de Goiânia, Alcides Rodrigues de Sena, da geração do meu pai, que me chamou para reabrir, restaurar o Instituto Histórico, que estava fechado há mais de 60 anos. Aceitei o desafio, fui atrás de vários goianenses, inclusive sua ex-professora, doutora Nicéa Maggi, não é? E Josué de Sena, desembargador, Joaquim Dias, procurador da República, né? Maria Helena Rodrigues, do Cartório de Registro Civil em Goiânia, e de títulos de documentos, e de vários goianenses, de todas, do movimento de cultura popular, né? Edilson Oliveira, e juntamos o que há de melhor em Goiânia em torno do Instituto Histórico de Goiânia, que tem o privilégio de ser o único do Brasil Instituto Histórico Municipal, que é da época do Império. Aqui é o segundo, 1862, o pernambucano. Este aqui que estamos aqui, 1862. Depois vem, o primeiro é de 1838, o brasileiro, o Instituto Histórico Brasileiro, certo. Geográfico Brasileiro, sediado no Rio de Janeiro. O segundo é o pernambucano, este aqui, 1862. Depois vem o alagoano, 1869. E o quarto do Brasil, o primeiro a nível municipal, o de Goiânia, de 1870. Comemoramos este ano 154 anos de fundação. Maravilha. Então nós temos aí, quer dizer, aqui tem várias revistas, inclusive a primeira revista de 1871. Tem exemplar dele aqui, tem exemplar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e temos exemplar desta revista em Goiânia, na nossa biblioteca. Muito bom. E hoje o Instituto lá está com atividade? Nós temos uma atividade, nós temos uma biblioteca, estamos concluindo o inventário com 10 mil livros, fazendo o catálogo digital e até o final de novembro estaremos lançando uma revista com este período agora do 60º do Instituto Histórico até a presente data. Então, temos o acervo de 10 mil livros e de 2 mil objetos para o museu. Muito bom. Então, dada a apresentação, doutor Arlan, vamos partir agora para o nosso assunto, né, que é Goiânia. E vamos começar pelo nome. Certo. As coisas têm seus nomes. E Goiânia... Veja bem, a historiografia brasileira e pernambucana estabeleceu que Goiânia é de origem tupi-guarani, como se fez isso no Brasil inteiro. Então seria terra de muitas águas. Goiânia, terra de muitas águas, né? De origem tupi-guarani. Eu, lendo o livro do meu amigo, sócio aqui também do Instituto Pernambucano, o escritor, historiador, professor Jacques Ribibuim, Pernambuco de Fernão, ele admite que Goiânia seja de origem francesa, já que na França tem uma região chamada Guiana. E se você for na relação das propriedades dos jesuítas que vieram para o Brasil, para Pernambuco, lá em Goiânia, o engenho Santo André de Guiana, pertencente aos jesuítas. Então, eu já levei Jacques para fazer palestra em Goiânia, e eu acho que essa é uma discussão que Goiânia precisa pesquisar verdadeiramente a origem do seu nome. Certo. Eu acho, como comprovadamente os franceses chegaram à costa brasileira, principalmente no Nordeste, anterior aos portugueses, eu acredito que Goiânia seja o nome de origem francesa. Interessante. E a importância, né, de Goiânia na época colonial. Como é que começa os primeiros... Na verdade, Goiânia começa com povoamento. Goiânia nunca foi emancipada, né? Goiânia nunca se tornou município porque ela vem desde povoamento, ela não foi desmembrada nem nada. Então, Goiânia vem através de documentos de 1569. Não é? Um povoamento de 1569, com
a época da colonização, Goiânia começou através das atividades canavieiras. Né, a principal atividade lá é lá sempre foi cana, não é? Até porque tem além da topografia plana, Goiânia tem um massapê que favorece muito o plantio da cana-de-açúcar. Então, desde os primeiros habitantes de Goiânia, né, Jerônimo de Albuquerque, está lá, teve engenho, não é? Japuni. Então, desde Jerônimo de Albuquerque, que Goiânia, sendo povoada, teve o estímulo da produção da cana-de-açúcar. Feito isso, Goiânia foi crescendo, inicialmente pertencendo à capitania de Itamaracá, não é? E Goiânia cresceu tanto que disputava com Vila Velha a condição de capital da capitania de Itamaracá. E chegou em algum momento a ser a capital, diante da importância política e econômica que o povoamento, a vila de Goiânia, tinha dentro da capitania de Itamaracá. Essa disputa com a Vila Velha levou Goiânia a conflitos grandes, ao ponto de que, com o esvaziamento da capitania de Itamaracá, o crescimento da capitania de Pernambuco fez com que Goiânia fosse para a capitania de Pernambuco. E aí Goiânia tem um crescimento gigante. Por quê? Goiânia tem geograficamente a presença do rio Goiânia, que facilitou ao longo dos anos, desde a colonização, não é, até a construção das grandes estradas rodoviárias. Goiânia teve o canal e o rio Goiânia, canal construído em 1856 por Dom Pedro II, para estimular e facilitar o escoamento de toda a produção açucareira daquela região norte do estado de Pernambuco. Tinha um porto lá, não? Tinha um porto. Ainda tem as argolas de atracação. Tem lá de ferro, grandes. Então, Goiânia teve essa facilidade para transportar a produção açucareira daquela região toda. Né? Interessante. Além também do pau-brasil. Então, Goiânia, logo no século XVIII, século XVII, século XIX, Goiânia começa a ter igrejas da época do século XVII, do século XVIII e do século XIX. Nós temos hoje um acervo histórico tombado desde 1938 por Getúlio Vargas, de 8 igrejas de patrimônio nacional no estado de Pernambuco que estão no solo de Goiânia. Nós só temos menos do que o Recife e do que Olinda. Hoje, o maior patrimônio nacional tombado em Pernambuco, fora Olinda e Recife, é na cidade de Goiânia. Só um segundo aqui, doutor. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu colocar aqui desse lado que fica melhor pra gente. O senhor fala mais voltado para mim. Então passando, né, por essa importância de Goiânia, então na época da colônia, Goiânia se destacava com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, exatamente. Né? Já se destacava também inicialmente com o escoamento do pau-brasil. E o comércio também muito grande. Né? Goiânia tinha uma presença comercial, até hoje, muito grande. A questão também do couro. Tinha uma feira de gado. Tinha uma feira de gado, né, registrada, que saiu de Igaraçu por Henri Costa. Não é? Essa feira de gado sai de Igaraçu e vai para Goiânia. Porque Goiânia ficava no meio do caminho. Goiânia recebia o caminho do Ceará. Se você for ler o itinerário de Frei Caneca, ele, para ir para o Ceará, ele foi para Goiânia, em 1824. Ele, quando volta do Ceará, ele passa por Goiânia. Então, Goiânia, já na época da colônia, Goiânia também era o caminho do trânsito de todo o escoamento que vinha do Ceará, né, para lá, passava em Goiânia. Então, agora, recentemente, houve uma destruição de uma ponte da época do Império,
que a prefeitura andou destruindo, né? Que era a ligação de Goiânia para Itambé, era por ali. Mas a ponte antiga. Antiga. Simplesmente destruiu. Destruiu. Para tu armar que destruiu. Do nada. Denunciamos ao Ministério Público, não fizeram nada. Criminosamente destruído, entendeu? Que era a estrada, Goiânia não ia pelo caminho da BR, não. Você ia por dentro para Itambé. Sim. Pela Paraíba você ia para ali. Dali você entrava, porque não era João Pessoa, é Paraíba. Então você ia para ali. Dali você ia subindo Rio Grande do Norte até o Ceará. Né? Então este era o caminho. Então, Goiânia, a feira de gado, o couro, todo o comércio, Goiânia chega a ter uma população, enquanto Igaraçu tinha 800 habitantes, vê lá, Igaraçu. Nós tínhamos de 4 a 5 mil habitantes na vila de Goiânia. Era a sua pujança econômica e comerciária. Entendi. E a gente colocou essa questão da importância dela na época da colônia, mas esses primeiros habitantes, então assim, eu pergunto isso porque chega a comitiva de Duarte Coelho, ali nos Marcos, né? Nos Marcos, Aí chega lá, aí de lá, Igaraçu, Olinda, e essa chegada, como foi que se deu? Foi a partir dessa feitoria que já tinha? Como é que eles... Ou foi totalmente a partir de Itamaracá, dos colonizadores de Itamaracá? Aí, veja bem, quando chega Duarte Coelho, não é? Aqui, e criada a capitania de Itamaracá, Jerônimo de Albuquerque vai para Goiânia. Né? Então, começa... Jerônimo é o torto, esse que vai para Goiânia. Sim. Então ele vai para lá. O Adão. Sim. E aí depois, com os conflitos que houveram, né, em todo o processo da colonização com os índios, aí nós tínhamos a presença dos caetés, já estava lá em Goiânia tinha Goiânia, tinha ainda também. Tinha. E os potiguares, né? No livro de Jacques Sebebuim, Pernambuco de Fernão, os franceses em Goiânia, eles se relacionavam muito bem com os índios, diferente dos portugueses, que o aprisionavam para escravizá-los. Os franceses não. Tanto é, uma das visitas que eu fiz à Holanda, curioso, né? Eu estive no Museu da Navegação em Amsterdã e fui ver todos os roteiros que os holandeses fizeram durante todo o período da exploração e descoberta do mundo. O Museu da Navegação está lá em Amsterdã. Fui localizar Pernambuco e Goiânia. Está lá no mapa dos holandeses, dizendo o seguinte: Praia do Francês, em carne de vaca. Quando eu vejo Jacques Sebebuim dizer que Goiânia é de origem francesa, e vejo que lá em Amsterdã, no Museu da Navegação, está lá até hoje, a Praia do Francês não seria em Alagoas, fala em carne de vaca, exatamente na fronteira, o rio Goiânia que separa Pernambuco da Paraíba, ali a Praia de Carne de Vaca. Então lá está o mapinha, Praia do Francês. Hoje não se fala hoje não, Praia do Francês. Não se sabe a origem até hoje de forma científica, né, comprovada com documentos, com tudo, só com depoimentos da oralidade, a origem, por que esse nome carne de vaca. Eu ouvi de uma senhora que morou muitos anos com a nossa família, natural de carne de vaca, estudou com meu avô de carne de vaca, como eu disse no início, ela dizia que a origem era Carnavasquá. O povo não sabia dizer o que era Carnavasquá e começaram a mudar até ser carne de vaca. E essa expressão Carnavasquá? Ela não sabia, ela disse que ouvia, ela é de 1900, do iniciozinho do século XX, igual meu avô. Então, aí você tem os índios caetés, os potiguaras e os tabajaras, aqui nessa região toda. Né? Se você for para os mártires pernambucanos de 1710 a 1824, você encontra no movimento da Junta Governativa de Goiânia, lá em Tijucupapo, um índio participando, tem lá o nome dele, entre os mártires, ele é ajudante nas batalhas do João Souto Maior. Entendeu? Entendi.
E a chegada também aí a gente já está aí nos primeiros colonos, tudo, e também a presença da igreja, né? Ali teve uma redução indígena, algum trabalho dos jesuítas, como é que nós temos a comprovação dos jesuítas, não é? Nesse documento, nessa planta dos colégios jesuítas no Brasil, o de Olinda, o do Recife, que tem a planta, eu tenho esse documento, é um livro histórico que foi publicado em 2010 pela Odebrecht, é um livro de mais de 800 páginas, e tem um mapa da propriedade dos jesuítas em Pernambuco. E é aquilo que eu disse, o engenho Santo André de Guena, olha lá, já não é Goiânia, tem os engenhos eles iam até a Paraíba, a propriedade deles. E nós temos também, em Ponta de Pedras, a presença da igreja lá, em Ponta de Pedras também do século XVII, os franciscanos. E numa comunidade quilombola em Goiânia, junto de carne de vaca, chamada Povoação de São Lourenço de Tejucupapo, nós temos ruínas que inclusive está em processo de tombamento na FUDAP, que o Instituto Histórico de Goiânia pediu. Nós temos lá as ruínas da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, lá. E ali seria também a presença dos jesuítas. Não é? Então, nós temos em Goiânia, através do carmelitas também, né? Os carmelitas, nós estamos lá de 1666, o convento carmelita, que foi construído para facilitar a viagem dos carmelitas do Recife da Paraíba. Então, Goiânia no meio do caminho, exatamente no meio do caminho, 60 quilômetros para o Recife, 55 para João Pessoa. Então, como o percurso era muito longo, eles construíram, após o do Recife, nós somos um dos mais antigos conventos carmelitas do Brasil, de 1666. E se orgulha do cruzeiro que tem lá, né? Sim, o cruzeiro é o maior em pedra das Américas, entendeu? Em pedra, literalmente em pedra. E com uma grande história. Lá, a Rua da Câmara se hospedou, Frei Caneca, Padre João Ribeiro, o Vigário Tenório. O convento do Carmo em Goiânia, ele serviu de propulsão a conversas sobre o iluminismo, iniciado na Revolução Francesa. Então, o Aerópago de Itambé, criado em 1810, seria a primeira referência maçônica no Brasil. Ela foi idealizada, pensada e construída, entre aspas, porque não tinha construção física, era de encontro, em Itambé, que pertencia a Goiânia. Foi pensada e discutida no Convento do Carmo, em Goiânia. O Aerópago de Itambé. Está lá em Itambé, tudinho, tem o espaço. A Rua da Câmara era padre, né? Ele era padre. Ele era biólogo, mas depois ele vem e se torna padre no Convento do Carmo, né? Era o Monsenhor Arruda da Câmara, entendeu? Joaquim é biólogo, ele é biólogo, de origem, biólogo. Morreu em Goiânia, não é? E não alcançou a Revolução 17 porque ele morre em 1810. Mas ele foi um artífice. Sim, foi. Ele estudou na França. E lá da França ele é paraibano de nascimento. Foi ele que trouxe as ideias. Foi ele que trouxe as ideias. Para Goiânia, sim. Né? Ele paraibano, quando ele vem, ele vai morar em Goiânia, no Convento do Carmo. Então, a partir daí, essa geração mais nova do que ele começou a se encontrar muito em Goiânia, porque o seminário de Olinda tinha muito, vamos dizer, fiscalização, controle, entendeu? Ele tem livros publicados de biologia e de botânica? Tem. Entendeu? Porque lá em João Pessoa acho que tem um... Eu acho que o zoológico de lá... É a Rua da Câmara, né? Pronto. É uma homenagem a ele. Ele é uma referência, né? Ele tem os catálogos, tudo, entendeu? Ele catalogou algumas coisas? Catalogou, tudo. Entendeu? Até nessa questão desses encontros, teve alguma de engenhos, de algum engenho de Goiânia que se destacou, que se encontravam nesses engenhos, as famílias, tem alguma coisa? Aí você tem muito o seguinte, né? O primeiro engenho que se tinha
conhecimento em Goiânia é Goiânia Grande, que no futuro ela foi transformada na usina Nossa Senhora das Maravilhas. Era de propriedade de quem esse Goiânia? Lá era de seu Gastão, entendeu? Esse é o primeiro engenho. E tem Mussungu também, que também era de outro, do seu Joaquim, que também era um dos engenhos mais antigos. Esses dois não existem mais. Né? Sabe as terras quais são. E Bujari, também outro engenho grande do Barão de Bujari, que hoje seria a usina Santa Teresa. Nós temos em Goiânia, inclusive na Igreja do Amparo, do século século XVIII, os ossos do Barão de Bujari, que hospedou hospedou na volta Frei Caneca preso de Ceará. Ele pernoitou no engenho de Bujari, entendeu? Entendi. Ele passa em Então Goiânia. o engenho tinha ligação com a maçonaria? Tinha. Muitos dos engenhos, muitos dos senhores de engenho, eles aderiram, não Aderiram. às ideias maçônicas? Muitos. A igreja e os engenhos, né? Houve muita essa muito... A igreja, a maioria dos padres, tanto é que a Revolução 17, ela é conhecida como a Revolução dos Padres. Né? E Frei Caneca, esse povo tudo era maçom. O que hoje tem uma dificuldade grande de convivência, né? Porque a igreja, desde o século XVIII, já tinha documentos proibindo a maçonaria. Exato. E o Papa Clemente, né? Ele proíbe, né? Ele já proibia. E aí, no entanto, esses religiosos, esses padres... Tudo frequentavam. Aqui o Seminário de Olinda também foi um local que irradiou muito, né? Muito. Aí, o bispo Azeredo Coutinho. Tudo. Exatamente. Então, Dom Vital é de Goiânia, é de Itambé, que pertence a Goiânia. Goiânia, exatamente. É um filho ilustre de Goiânia. Como Manuel Borba, o ex-governador Manuel Borba, que doou aqui a sede disso aqui, quando governador, ele foi prefeito de Goiânia, e Timbaúba, onde ele nasceu, no engenho lá em Timbaúba, era Goiânia. A gente diz que ele é goianense. Entendeu? Como Itambé também. Então, não tem como... importante isso. Goiânia pegava até Tracunhaém. Nazaré da Tracunhaém, Nazaré, Timbaúba, tudinho. As cidades que surgiram depois vieram depois de Goiânia, né? Depois seria o quê? Buenos Aires pegava também? Também. Então, Buenos Aires era Goiânia. Era Goiânia. Buenos Aires, Nazaré, Timbaúba, tudo era Goiânia. Aliança, Camutanga, tudo Goiânia. Tudo. Só que, quando Goiânia foi elevada à cidade, já não trouxe esse pessoal todo. A vila de Goiânia ocupava essa região toda, a vila, entendeu? Então, como Goiânia nunca foi emancipada, não é? Houve um decreto, tornando ela cidade. Mas não houve emancipação, Goiânia não saiu de canto nenhum. Entendi. A maioria das cidades você foi emancipada no dia tal, da lei e tal. A gente não, a gente vê a lei, o decreto imperial tornando a vila cidade. Quando esse decreto imperial é de quando, doutor? É de cidade? Sim. De cidade de 1000 a 150 anos atrás. 150 anos. Entendeu? Entendi. E o Goiânia no contexto aí da Holanda, dos holandeses? Como é que Goiânia participou? Teve a mulher de Tejucupá? Pronto, veja bem. Os holandeses chegaram lá e queimaram tudo, destruíram. Veja bem. Eles destruíram muito lugar. Muito, A história registra o seguinte. Os holandeses estavam em Itamaracá, ocupando Itamaracá, e eles reivindicavam muito que aqui, o Recife, abastecesse Itamaracá. Chegou o momento que isso eu ouvi do Dr. Bruno Miranda, professor, um dos maiores conhecedores do Brasil holandês, né, que é sócio nosso lá do Instituto de História de Goiânia. De Goiânia também. E sócio daqui. Ele é de lá de Goiânia, não? Não, ele é sócio de lá, é sócio daqui. Então, com a necessidade de abastecimento, as tropas holandesas se dirigiram para o continente, saindo da ilha de Itamaracá para o continente e vão chegar em Tijucupapo. Né? Em Tijucupapo, eles participam, essa tropa, de uns 3 ou 4 combates antes de chegar na vila de Tijucupapo. Ao chegar na vila de Tijucupapo, eles encontram o povoamento, em tese, deserto de homens, porque era dia de sábado e a maioria estava na feira, na vila de Goiânia. Não é?
Então, que a vila era maior, né? Já a vila e Tijucupapo como povoamento pertencente também à capitania de Itamaracá. Certo. Aí eles entram no povoamento e há o combate. Entre O famoso combate com as mulheres. Né? Há ainda hoje um obelisco que registra o local e há as trincheiras. As trincheiras fizeram, não é, o buraco dentro da parte alta de Tijucupapo e elas ficaram dentro com armas, as armas que tinham. Claro que não só tinha mulheres, tinha homens também. Claro que a participação das mulheres foi o que se destacou na história do Brasil, as heroínas de Tijucupapo, mas tinha homens também. E esse combate fez com que os holandeses perdessem esse encontro, essa batalha, e retornassem para Itamaracá, né, com perdas elevadas dos holandeses, de nativos de Tijucupapo, em 1646, em 24 de abril. Né? Então, até hoje, está na história do Brasil e a gente comemora isso com o Teatro das Heroínas de Tijucupapo, que hoje é patrimônio vivo de Pernambuco. Todo ano tem esse teatro tem, lá? Tem, dia 24 de abril, todo ano. Quando está muito chuvoso, a gente transfere para maio. Mas se não estiver chovendo muito em abril, dia 24, e faz a encenação da batalha. E lá em Tijucupapo? Lá em Tijucupapo, no mesmo lugar que teve. Entendeu? Interessante. A atividade cultural, né, já que pegou essa questão até do teatro, a atividade cultural de Goiânia do passado e a de hoje, porque eu já ouvi dizer que Goiânia no passado tinha uma atividade cultural muito intensa, né? Muito intensa. Goiânia sempre teve, ao longo da sua história, uma atividade cultural intensa. Né? Nós temos o prédio lá, meu pai, quando foi prefeito, desapropriou, que era particular, ia ser comprado pelo Banco do Brasil, e desapropriou. Tem um Cine Politeama que já está com 107 anos, mas sem utilização. Né? 107 anos. Então, é uma casa de cinema rara no estado de Pernambuco, que está lá preservada. Goiânia tem, ao longo da história, nós temos o que se chama hoje biblioteca. Lá atrás, no século XIX, nós temos o Gabinete de Leitura de Goiânia, de 1886, que é o mais antigo e único de todo o interior de Pernambuco. Só tinha o Gabinete de Leitura aqui do Recife, e Goiânia já tinha. Está lá na loja, na casa da loja maçônica de Goiânia. Hoje funciona o gabinete? Funciona. E nós temos a loja maçônica de Goiânia, também do século XIX, do final do século XIX. Nós temos duas bandas de músicas seculares do século, ainda em atividade, as mais antigas em atividade no Brasil. Capitão Zuzinha morou lá. Capitão Zuzinha se formou, de Capitão Zuzinha morou em Goiânia. Morou em Goiânia, aprendeu a tocar na Saboeira, Sociedade 12 de Outubro, se tornou músico e hoje é o patrono da Banda Marcial da Polícia Militar de Pernambuco. Não é? Capitão Zuzinha. Capitão Zuzinha. O criador do frevo. O frevo. Então, ele aprendeu em Goiânia a música, como o Maestro Duda, Guedes Peixoto, tudo também goianense, os dois goianenses. Então, nós temos duas bandas do século XIX, né, de 1850 e alguma coisa, e a outra 1850 alguma coisa, 2, 3 anos de diferença de uma para a outra, em plena atividade, ambas patrimônio vivo de Pernambuco. Não é? Nós temos isso, nós temos ainda resquícios do apogeu açucareiro de Goiânia com alguns sobrados do século XIX. Não é? E alguns engenhos, como Itapirema, engenho Itapirema era um só, onde Dom Pedro, na sua viagem para Goiânia, ele pernoita no engenho de Itapirema. Hoje são 3, Itapirema de baixo, Itapirema do meio e de cima. O de cima já pertencendo às terras do hoje município de Itaquitinga, que era Areias de São Sebastião, distrito de Goiânia.
E nós, o Instituto Histórico, estivemos lá visitando para mostrar ao pessoal. Tem casarão lá? Tem casarão antigo. Nos 3? Tem nos 3. Entendeu? Preservados, tudo. Inclusive, eu não conhecia, levei o professor Bill Vicente, presidente do Instituto Histórico de Olinda, não é? Grande professor da Universidade Federal de Pernambuco de História, e a gente viu lá, ouvindo os depoimentos, a senzala tinha afastado da Casa Grande, mas tinha também no porão da Casa Grande, para que o calor humano dos escravos esquentasse o piso da Casa Grande. Eu não tinha visto isso em canto nenhum. Lá, em Itapirema de Cima, tem isso. Não é? Tem essa senzala embaixo do porão da Casa Grande. Você sobe uma escada altíssima para a Casa Grande e embaixo do piso de madeira era a senzala, está tudo lá divididozinho. Uruaé também, Goiânia. Uruaé também, Goiânia. Que é da propriedade da família... Rabelo. Rabelo. Está com o Fernando Rabelo, entendeu? Essa família Rabelo é família de Frei Caneca, não? Não, porque Frei Caneca é do Recife. Sim, poderia ser se fizesse a genealogia. Frei Caneca não é de Goiânia, não? Não, Frei Caneca é daqui, não, nasceu aqui no Recife, não. Nasceu aqui... O pai dele era tanoeiro, né? Era, mas é daqui, do Recife. Eu pensei que era Goiânia. Não, daqui, entendeu? Tiveram irmandades em Goiânia? Tivemos. Vocês têm registro de irmandades? Tem registro de irmandade, né? Tem irmandades, tem de São Benedito, tem... Goiânia tem uma característica que você, como pesquisador, você não vai encontrar em canto nenhum, já procurei tudo na igreja. Nós temos 4 igrejas, entre as 8 tombadas, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, Nossa Senhora do Rosário, não, aí Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, dos Homens Pretos, dos Homens Pardos e dos Pardos Livres. Estão lá registrados na história. Interessante, né? Nunca, falei com o Dr. Fernando Saburido, nunca ninguém ouviu falar. Dos pardos Só livres. Dos pretos e dos brancos, dos pardos e dos pardos livres, que hoje são a matriz dos brancos, a dos pretos, Nossa Senhora da Conceição, que era dos pardos, e Nossa Senhora do Amparo, dos pardos que é livres. Então, quer dizer, até os pardos eram escravizados, né? Porque tinha os pardos livres. Então, nós temos uma tradição de várias e várias irmandades em Goiânia. Né? E com o tempo, hoje não, praticamente não temos mais. Hoje tem uma grande festa religiosa lá? Temos a grande festa popular Nossa Senhora da Conceição. A popular, em de dezembro. Em quantidade, né? Nós temos a matriz, a festa da padroeira, que é Nossa Senhora do Rosário. Certo. Né? E temos a do Carmo. A do Carmo. Né? A festa de Nossa Senhora do Carmo lá é grande. É grande. Aí, porque faz uma semana após a do Recife, e muito carmelita daqui. Vai para lá. Como os de Goiânia também vêm para aqui, o 16 de julho. Dom José está lá, né? Tá, Dom José Cardoso está lá, porque ele estudou lá, ele e o irmão dele, né? Eles foram carmelita de lá. Nós visitamos. Dom Paulo. Nós fomos com um grupo lá em Goiânia, agora faz um tempinho já. Foi, né? Agora é Frei Joaquim. Aí nós visitamos nosso prior. lá. Nós visitamos lá, ele estava lá, está bem velhinho. Tá, e já com a memória muito esquecida. Já. Então, assim, o senhor respondeu a questão desses tombamentos, né? Porque, assim, Goiânia, dá para perceber que é uma cidade que teve um auge, até uma beleza arquitetônica, tudo. Mas hoje está a questão do barroco, né? Com Olinda, parecido com Olinda, né? Tem. Mas hoje aí, esse barroco lá está muito mitigado por causa das construções modernas. Como é que é isso? Na verdade, é uma luta constante do Instituto Histórico. Nós temos um processo de tombamento no IFAM de 2010, quer dizer, são 14 anos. Minto, de 2005, são 19 anos. Que tramita no IFAM, em Brasília, no Conselho Federal de Cultura, e que nem anda, nem vai, nem vem. O ano passado, nós tivemos uma visita técnica de 3 dias a Goiânia, andamos todo o Centro Histórico de Goiânia, que está nesse processo de tombamento desde 2005. A pedido do deputado federal, então o deputado federal Eduardo Campos. Né? Eu tenho um projeto como deputado de também tornar Goiânia como cidade histórica
nacional, monumento nacional. E depois Eduardo Campos deu como deputado federal sequência a esse projeto, tombando o Centro Histórico de Goiânia. E aí não anda. Preocupado com isso, nós demos entrada agora em 2019, através do estudo do professor Josemir Camilo, pós-doutor em História goianense, que é professor aposentado da Universidade Federal de Campina Grande, vai lançar um livro agora mais uma vez sobre a ferrovia em Pernambuco e na Paraíba, a rede ferroviária. E nós fizemos o perímetro histórico de Goiânia. Porque na concepção dos historiadores, se somos 8 igrejas dentro do núcleo urbano de Goiânia, o que é que acontece? Aquilo era a cidade, a vila, era ali. Pouca coisa fora desse núcleo, esse círculo interior. Então nós fizemos um mapa de que entre as igrejas de Goiânia é o sítio histórico de Goiânia para preservar. Só que Goiânia, de forma descuidadosa e irresponsável, até hoje não tem uma lei de preservação do patrimônio histórico do município. Uma. E a gente já ofereceu, já de graça. É uma pena porque assim, dá para perceber, quando a gente vai lá, dá para perceber que teve aquele seu período teve, perdeu tudo. Agora, não aí vai avançando com construções modernas. Pronto. E aí vai descaracterizando. Nós temos a Vila Operária. É uma pena. A Vila Operária, a FITEG, Fábrica de Tecidos de Goiânia. O doutor Manuel Boba foi da primeira diretoria. 1892, se não me engano. Veja bem. A Vila Operária foi construída, na época era a única da América Latina. Quando eu visitei o doutor Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, eu deputado estadual, eu fui lá, ele ia renunciar ao governo de Minas para ser candidato a presidente da República no colégio eleitoral. Cheguei lá com a comitiva de deputados estaduais, éramos 6 do PMDB, e ele disse: Gadelha, você é de onde? Sou de Goiânia. Como vai a fábrica de tecido? Xuxa, doutor Tancredo. Antes de eu responder, o senhor já foi em Goiânia? Disse, nunca. Mas foi uma das indústrias têxteis mais importantes do Brasil. Está acabada. A Casa Grande derrubada, as máquinas que são de origem japonesas e alemães sendo vendida como ferro velho. Já fiz tudo para a prefeitura fazer um museu da indústria. Tem aí agora a Fiat lá, que poderia apoiar isso. O casario todo descaracterizado. O casario hoje lá está todo descaracterizado. Da Vila Operária. Descaracterizado. Totalmente. Para mais de 1000 casas. Se você tiver hoje 10% das casas originárias de 1892, Vila Operária, está lá. A placa em brasão, está lá com o nome do governo. A placa ainda tem? Tem. Espremida por 2 construções que descaracterizam a fachada da fábrica. É triste. Entendeu? Então, quer dizer, Goiânia, ainda o Instituto Histórico oferece de forma gratuita, a gente quer modernizar, fazer uma legislação de preservação, até para dar incentivos. Sim. Ninguém tem incentivo nenhum. Então, a gente está perdendo muito o acervo, né? Você tem o próprio canal, o dito canal Goiânia, que é o Rio Goiânia, né? Não tem nenhuma preservação de um canal que foi, a pedra fundamental foi lançada em 1856 por Dom Pedro II. Nada continua do mesmo jeito. Nada de novo, nada de preservação. Tem um guindaste que tem 100 anos, que era para trazer as madeiras para essa fábrica de tecido, via canal, está lá, que a gente brigou, estava se acabando, aí restauraram. Tem um guindaste na margem do canal, para pegar a madeira, botar no caminhão para alimentar o forno da fábrica de tecido. Mas fora isso, nada. Os antigos casarões de primeiro andar, do auge da açucareira, está lá tudo abandonado, entendeu? Não valoriza. Ainda nesse campo da cultura, doutor Arlan, e a questão também o destaque de Goiânia também no campo culinário? E hoje, como é que está essa... O povo está indo lá ainda almoçar em Goiânia? No Buraco da Gia, né? Vai. O Buraco da Gia é uma tradição, né? Completou este ano 70 anos. O Instituto Histórico fez uma homenagem a ele. Né? Temos uma placa lá, 70 anos. Mas ainda de forma... o poder público não estimula
a preservação e a divulgação do Buraco da Gia, que poderia ser um caminho de divulgação de Goiânia. O Buraco da Gia tem lá a fotografia de Jânio Quadros, de Chico Anísio, de Jô Soares, de gente que veio do Brasil todo e passou ali. Então, a culinária é muito diversa. Como nós temos um litoral muito intenso, nós temos 18 quilômetros de litoral, muito, né? Muito grande, maior do que o Recife tem 15, nós temos 18. Então, nós temos de carne de vaca marisco, as marisqueiras, famosas marisqueiras, e temos a tradição do goiamum, que vem muito de Tijucupapo. Caranguejo, mas a tradição é Goiamum. Né? O Buraco da lá Gia ainda tem muito. Tem. Buraco da Gia, o Buraco da Gia, o Goiamum ainda tem muito. E se você andar nesse trecho do Rio Goiânia, que a gente chama o Canal Goiânia, mas é o Rio Goiânia, que tem uns 6 ou 8 quilômetros de extensão de Goiânia até o mar, até o oceano, que é ele que divide Paraíba de Pernambuco. O Instituto Histórico fez um passeio de barco, levamos mais de 20 associados para conhecerem o Rio Goiânia, fomos lá. Nós temos ainda, às margens deste canal, deste rio, homens caranguejos, morando lá sem luz, sem nada. Eles exploram o crustáceo, o goiamum, o caranguejo, e trazem no final de semana para vender na feira. Entrega no chão do canal, do porto, o atravessador leva. Então, quer dizer, você não tem um estímulo para que haja um desenvolvimento e uma cooperativa. Então, você tem um marisco em carne de vaca, peixe em Ponta de Pedra e peixe em Barra de Catuama e Catuama. Se você vem para trás de Itamaracá, no canal de Santa Cruz, você tem a praia de Atapuz, onde você pega o canal de Santa Cruz, que é o canal que dá continuidade a Itapissuma. Se você pega de Itapissuma por dentro do canal, por trás da ilha, vai chegar numa praia em Goiânia chamada Atapuz. Então, você tem muito lá. Essa praia de Atapuz o pessoal frequenta lá? Frequenta, entendeu? Mas ainda é uma comunidade muito pequena e muito pesqueira. Você tem muita tainha. O pessoal pesca muito tainha lá, entendeu? Entendi. Tem preço de pitu, esse tipo de coisa lá? Pitu, mais de Tijucupapo, por causa do rio. O rio vem lá, em Tijucupapo você encontra pitu, entendeu? Entendi. Professor, e doutor, hoje, né, assim, as principais famílias que formaram Goiânia, quais são aquelas famílias assim que foram... Lá tradicionais, né? As tradicionais, aquelas... Veja bem, a gente tem lá o pessoal de Albuquerque, que a gente vem, descendente, né? Tem os Rabelos também, você tem o coronel Diogo Rabeiro, senhor de engenho, tudo veio, né? Uma tradição secular, não é? E basicamente essas... Souto Maior não tem lá não, né? Sim, Souto Maior e Tijucupapo. Tijucupapo nós temos a família Souto Maior, com 4 revolucionários de 1817, 4 irmãos, 2 morrem na Bahia, no calabouço na Bahia, preso de 17, com a anistia de 21, os outros 2 retornam, 2 morrem lá, os outros 2 retornam, João do Souto Maior e Antônio do Souto Maior. Antônio, padre, é assassinado pelo pároco de Tijucupapo. Padre matou o outro. Matou. E João Souto Maior, para vingar os 3 irmãos, e o pai que morreu, naquele tempo não se falava em depressão, mas triste com a morte já de 3 filhos, ele se arma e vem matar Luiz do Rego, o general, o governador da província de Pernambuco, aqui no Recife. E ao chegar aqui, no Recife, na ponte da Boa Vista, ele atira no Luiz do Rego. A bala não mata Luiz do Rego, porque pega no ombro, fere de raspão. As tropas de Luiz do Rego cercam ele pula no rio Capibaribe e sai nadando. Um canoeiro que vai lá atrás, pega o remo e mata ele dentro do rio. O corpo ficou exposto ali na rua do imperador Dom Pedro II durante vários dias, para ver quem reconhecia. Nem a mãe, nem a família teve coragem de reconhecer, com medo da repressão. Nós não sabemos até hoje onde está sepultado João Souto Maior. Ficou apodrecendo. Ficou. Ao relento. Ficou ao relento. Então, nós este ano, Instituto Histórico de Goiânia,
denominamos, a pedido na Câmara de Vereadores, 4 ruas de Itajubá com o nome de cada um. Aqui no Convento do Carmo, você tem uma ruazinha ali de lado da Cambô do Carmo, João Souto Maior, e Goiânia não tinha nenhuma homenagem a ele. Então botamos... Que história, viu? Que história impressionante. Temos 4 ruas em Itajubá. Tristeza, viu? Os 4 nomes, o Souto Maior. E tá, se você pegar o livro, aqui está o nome deles. Os mártires pernambucanos de 710 a 1824. Falando de 1710, na época da Guerra dos Mascates, Goiânia participa muito, também? Muito. Tem aqui no livro. Agora participa pelo lado de Olinda, como é? Participa pelo lado do Recife. Do Recife? Do Recife, dos Mascates, entendeu? Muitos. Nesse livro aqui de mártires, tem vários goianenses que participaram. Vários. Entendeu? Interessante, eu pensei que participava. E o fato mais importante de Goiânia, a história que a gente conseguiu o ano passado, Goiânia não tinha data magna. Então a data magna de Goiânia, para Goiânia, o nosso 29 de agosto é o mesmo que 6 de março para Pernambuco. Em 29 de agosto de 1821, com a anistia do imperador aos presos de 17, eles voltam todos, Gervásio Pires, Cruz Cabugá, os goianenses, Frei Caneca, todo mundo volta, todo, anistiado. O goianense Francisco de Paula Gomes dos Santos, advogado como nós e vereador de Goiânia, da Câmara de Goiânia, ele é procurado por um movimento revolucionário para derrubar a Luz do Rego. Sai do povoamento de Nazaré da Mata, era um povoamentozinho, e vem com as tropas em direção a Goiânia. Chegam em Goiânia, senhores de engenho, no dia 28 de setembro de 1821. Quando chegam em Goiânia, para não entrar logo na vila, eles pernoitam nas matas da Solidade, ao lado do Convento da Solidade, de Goiânia. Do século XVIII. Eles dormem lá, pernoitam, e no dia 29 de agosto de 1821 eles vão para a Câmara de Vereadores de Goiânia. Reúne essas forças que vêm com Mena Calado, que tinha sido preso em 17, e vem com Manuel Clemente Cavalcante, que vem de Albuquerque, que vem do Pilar, na Paraíba, anistiado, com as vilas de Paudalho, Vitória de Santo Antão, Jaboatão, Limoeiro. Essas vilas se aderem e vão tudo para Goiânia, em função da força econômica, política da vila de Goiânia. E lá diz que tem que fazer uma junta governativa contra a Luz do Rego. E aí nomeiam, o presidente é o vereador Francisco de Paula Gomes dos Santos. Eu achei essas atas aqui em 1820, os originais estão aqui. Estão aqui. As atas da junta governativa de Goiânia. Eles formam a tropa, vêm embora, pernoitam na vila de Igaraçu, que também subscreve a junta governativa de Goiânia, cercam de Olinda ao Recife, as tropas chegam aqui, 8.000 homens, está no livro de Josemir Camilo, cercam e ameaçam Luz do Rego. Ele não se entrega, aí ele vai para o combate. O primeiro combate que tem é no Largo de Afogados, no Recife. Combate, não há nenhuma baixa na junta governativa de Goiânia, 23 nas tropas de Luiz do Rego, do general português. Recua as tropas de Luiz do Rego, ele pede socorro à província da Paraíba. A Paraíba responde que não vai socorrer, nem vai tomar lado, que defende o entendimento entre as duas juntas, que Portugal reconhece a junta de Goiânia. Pode ter reconhecer. Reconheceu. Então a junta é Junta Governativa Provisória de Goiânia. Que aí a gente diz que governamos Pernambuco provisoriamente do dia 29 de agosto a 26 de outubro. Por quê? Dia do meu aniversário. Pronto. Por quê?
Luiz do Rego, se sentindo ameaçado de derrota e de ser preso e tudo, sinaliza o entendimento, e o entendimento é feito. Convenção de Beberibe, 5 de outubro de 1821. Convenção de Beberibe faz o acordo. Luiz do Rego volta para Portugal com sua tropa de Algarve e Pernambuco assume o governo. Que era o que tinha dito. E quem é que assume o governo? O Francisco de Paula Gomes dos Santos. Ele é o provisória. Ele é o primeiro provisório. Sim, mas aí, como o núcleo era mais restrito, se ampliou uma eleição, dia 26 de outubro de 1821, aí elege Gervásio Pires. Gervásio Pires foi eleito em 26 de outubro, mas Francisco de Paula foi eleito 29 de agosto. Governamos provisoriamente a província de Pernambuco, como goianense, 70 e poucos dias. Muito bom. Então, e aí o Instituto Histórico conseguiu, depois de muita luta, mais de 4 anos, fazer com que o Goiânia tenha a data magna. Esse é o grande protagonismo de Goiânia no século XIX. Esse é a grande marca, a Junta Governativa de Goiânia. Fui descobrir onde é que estava sepultado Francisco de Paula Gomes dos Santos, encontrei no convento de Santo Antônio, tem um livro, tem tudo. Agora, Gervásio Pires tem rua aqui, tem... ele está enterrado aqui na igreja. Tá aqui na Rua da Conceição. Na Rua da Igreja Conceição, do Rosário, tá. Né? É onde nós assistimos a missa. Ele está lá, pronto. Cruz Cabugá, o primeiro embaixador de Pernambuco, do Brasil, né, porque foi embora para os Estados Unidos em 17, mas o segundo embaixador do Brasil é o Manuel Clemente Manuel Clemente de Albuquerque Cavalcante, que é o paraibano do Pilar. Porque quando Goiânia chega com suas tropas em Igaraçu, lá o Francisco de Paula designa ele para ir para Portugal e ele vai embora. Então ele é o embaixador, o segundo embaixador do Brasil, e também ninguém fala. Nós fomos o Instituto a Pilar, na Paraíba, e prestamos uma homenagem a ele, botamos uma placa lá. E ele, depois desse movimento todo, ele foi governador da província de Sergipe. E lá está sepultado, e a gente pediu ao prefeito que ele fizesse um movimento para trazer os ossos para Pilar, entendeu? Entendi. Que eles não sabiam dessa história. Então, essa é a luta nossa do Instituto Histórico de Goiânia. Então, esse é o grande... 29 de agosto é a nossa data magna. E em 1870, quando nós fomos fundados, na primeira ata que está registrada em cartório, eles já dizem o seguinte, os fundadores, que é um português, o Francisco Manuel Raposo da Almeida, esse é um português que era sócio daqui, se estabelece comercialmente em Goiânia e diz, eu quero criar um instituto aqui histórico. Aqui ele já era sócio daqui, aqui é de 1862. Ele chega lá para ser comerciante. Quando chega em 1870, eles defendem na primeira ata que a data solene do Instituto é 29 de agosto. Ele já tem essa noção, Ele já. A gente só fez, a gente copia do estatuto dele, né? E pede a data magna do município. Entendeu? Entendi. Em Goiânia chegou a ter registro daquela revolta no século XIX do quebra-quilo, não? Não. Não chegou a ter coisa não. E a passagem também, que a gente falou assim, falamos assim de uma passagem, né, de Dom Vital lá a gente tem pouca coisa de Dom Vital. Coisa também nessa questão do... Tem. Porque é o seguinte, o convento do Carmo de Goiânia ele sofreu um grande incêndio. Perdemos muita coisa da história do convento, muita coisa. Perdemos. Quer dizer, documentos foi embora. Muita coisa foi embora, muita coisa. E eles lá, como a gente... Eles agora, eu soube, agora tem essa notícia de que há um movimento aqui, de que todo o arquivo daqui, que está ali na Dante Barreto, e estaria indo para o convento de Goiânia, que para a gente seria uma grande coisa, porque muita coisa nossa veio para cá. Aí eles querem voltar. E a passagem de Henri Costa por Goiânia? Henri Costa, né? Então é o seguinte, como eu acho como um observador importante, não é? Ele, no relatório dele, ele se impressiona com a importância de Goiânia, né? A força econômica de Goiânia. Então, ele presencia
ele sai do Recife, indo para Paraíba, depois ele vai para o Ceará, mas que na passagem dele por Goiânia, ele registra, inclusive, a presença do rio, não é? Um grande rio que circunda a cidade, e os engenhos, Mussungu e Bujari. Ele pernoita num engenho No lá, engenho né? Mussungu. Mussungu. Seu Joaquim, ele recebe ele. É o Joaquim Albuquerque? Albuquerque, entendeu? Ele recebe... Ele chega a falar das características do centro? Não. Fala não. Ele diz apenas que a prática era mourista. Os homens faziam a refeição, como os mouros, sozinhos, as mulheres em outra sala e as crianças depois. Então, havia isso, ele disse que ele registra muito isso, que coisa, né? A colonização portuguesa, e ele era português, o Joaquim, viu? Era português, o dono do Mussungu, ele de Albuquerque, português, que a nossa origem é portuguesa. Ele diz o seguinte, que os portugueses que vieram para cá, eles praticamente copiavam o costume mouro, dos mouros lá. Muito tempo, né? Muito tempo foi dominado pelos mouros, 800 né? anos. Pronto. O Brasil Então, não tem nem... mulher, homem, nem se entreolhavam. Está lá no relatório. Nada. Entendeu? E os homens primeiro, as mulheres depois e as crianças depois. Tinha um dito antigo que dizia, mulher só sai para missa, para velório, exato, tem 3 coisas. Pronto. Missa, velório, e tem uma terceira Tem que eu não alguns, lembro. Então, ele se impressiona, registra que já naquela época, enquanto Igaraçu tinha 800 habitantes, nós tínhamos entre 4 mil e 5 mil residentes em Goiânia. E o grande fluxo do comércio. Agora veja, Goiânia era tão importante, é tudo. Goiânia é o quê? Ela caiu demais? Como é? Goiânia ou teve, não caiu? não, Como Goiânia é a o questão de seguinte, Goiânia Goiânia teve alguns auges. Esse auge lá no início da colonização, né, pela posição estratégica e geográfica. Depois ela, quer dizer, a grande atividade canavieira. Depois ela vem para o final do século XIX com a atividade da indústria, o têxtil, a maior indústria têxtil da região, né, disputando espaços com os Lundgren aqui, com Tonifício Moreno, Macaxeira, o grande... Tacaruna. Então, Goiânia cresceu muito. Com o declínio da indústria têxtil, com a grande crise do algodão, do bicudo, que dizimou aqui o Nordeste, o bicudo, a indústria caiu. Aí sobram duas indústrias, de duas usinas. Com isso, as usinas, elas, ao longo dos anos e dos séculos, né, elas sufocaram muito o desenvolvimento social das cidades. Elas cresceram com atividades industriais, mas as cidades não acompanharam o desenvolvimento. Houve uma expansão do campo da cana-de-açúcar, mas os benefícios não chegaram para a cidade. Goiânia vem se recuperar. Aí Goiânia tem a felicidade. Embora tivesse duas usinas, uma fecha, já na década de 80, a usina Nossa Senhora das Maravilhas. E recentemente, Nossa Senhora de Santa Teresa. Mas Eduardo Campos teve uma coisa para Goiânia que foi importantíssima quando governador, trazer o grupo da Fiat. Hoje nós temos Goiânia como a quarta receita de ICMS do Estado. Nós só estamos atrás de Ipojuca, do Cabo e de Jaboatão. Não devemos... E agora, com a população de 81 mil habitantes. Então tem dinheiro demais para a população de menos. Goiânia não cresce populacionalmente, que é uma política errada ao longo dos anos de não desenvolver atrativo de novos residentes. Porque ali também podia e aí o Instituto, né, vem fazendo esse trabalho, podia incrementar o turismo. O turismo, exato, O turismo histórico tem litoral também. Né? As igrejas todas de Goiânia, se você chegar amanhã, com exceção da matriz, se tiver missa, está tudo fechado, porque não tem como. E os padres não têm estrutura, quer dizer, a prefeitura deveria botar uma guarda patrimonial.
para guardar, abrir as igrejas. Deve ter faculdade de história lá? Fecharam o curso, só tinha um curso de história, fecharam. Sim. Fecharam. Porque aí podia utilizar o estagiário para fazer. O estagiário fecharam, entendeu? Tem curso de direito. Formar pessoas para. Não tem guia turístico, não tem nada. Falta visão, entendeu? Nós temos uma tradição dos caboclinhos, nós temos já 3 caboclinhos de Goiânia que são patrimônio vivo de Pernambuco. 3. Maracatu tem lá? Tem maracatu, tem Bumba Meu Boi. Sim, tem cavalo marinho. O folclore. O folclore é muito rico. Tem cavalo marinho ainda lá? Tem um registrado aqui na Fundar. Um cavalo marinho. Mas que atua ainda. Atua ainda, né? Mas o foco do cavalo marinho é em Condado, que era Goiânia, né? Goianinha. Mas tem um. Tem apresentação do cavalo marinho lá? Em Goiânia, não? Não, aí vem de Condado. Vem de Condado. E tem uma ciranda muito forte. Ainda tem? Tem. Uma roda de coco lá nessa povoação quilombola de São Lourenço. Tem uma roda de coco? Tem. E se você assistir, é uma roda de coco diferente, porque é de uma comunidade quilombola que é remanescente. Nós fizemos este ano uma grande vitória. Nós temos eu sou do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado, né? Eu sou membro do Conselho representando a sociedade civil. Represento os institutos históricos, como museu e como arquivos, né? Então, eu represento a sociedade civil. O Conselho é paritário. São 14 titulares e 14 suplentes. 7 da sociedade civil e 7 indicados pelo governador. Fizemos um levantamento histórico e descobrimos lá em Povoação de São Lourenço, que eu frequento há muitos anos, uma procissão no dia de São Lourenço. Meu avô é Lourenço, que nasceu em Carne de Vaca, e ele nasceu no dia 8 de agosto, e São Lourenço é dia 10 de agosto. O nome dele é Lourenço. E eles carregam a lenha, meninozinho de 4 anos, sai de manhã cedinho, carregando um pedaço de lenha para fazer um monte lá no final do vilarejo, para quando chegar no final da manhã, eles irem em procissão com um batuque, com alfaia, pututu. Só que agora estão descaracterizando, botando banda de sopro, ou a curica ou a saboeira, mas tem que ser o alfaia, eu defendo isso. Eles vêm dançando, pututu, e traz a lenha todinha para a frente da igreja de São Lourenço, que morreu queimado na grelha, para simbolizar a queima de São Lourenço. Olha só. E ainda tem? Mais de 200. Tem. E este ano, a gente conseguiu no Conselho, o pedido foi do Instituto Patrimônio Imaterial de Pernambuco, Cultural de Pernambuco. Isso aí eu acho que é um pouco conhecido. Foi o ano passado. Aliás, foi este ano. Este ano. Fizeram a primeira festa esse ano. O nome do meu filho é Lourenço também. Nós nos casamos, eu me casei no dia 10 de agosto. Vovô é dia 8, Aí o nome do meu filho Lourenço. É Lourenço. Pronto. Vovô é dia 8. E me esqueci de dizer, eu sou do IDEC, do Instituto Dom Helder da Câmara, viu? Sim. Sou. E sou acólito na missa, eu ajudo a missa todo domingo, onde Dom Helder morou. Chegou a ser acólito de missa antiga, não? Não, só com Dom Helder, para cá. Veja, e essa parte, ainda nessa parte cultural, né? E aí a gente vai para coisas mais assim, da sua vida lá em Goiânia, o senhor cresceu lá, né? Cresci lá. Pegou a infância, eu via falar aquelas histórias de assombração, esse tipo de coisa, ou lá não tinha? Não, assombração muita não. Né? Ou lá não tem fantasmas, não? Nunca não. O que fala, uma lenda que fala, a lenda tem, que no Cruzeiro tem um túnel para os padres fugirem, porque entra no túnel e sai lá na usina das Maravilhas. Tudo debaixo por baixo. Pega por baixo. Dizendo que tem isso, foi uma fuga dos padres. E que teria um carneiro de ouro. Eita. Isso é a lenda que fala em Goiânia. Isso desde que eu me entendo. Tem esse carneiro. Tem. E a questão também que todo interior tem, né? Eu não sei como é que era em Goiânia, em Catende tinha muito, né? Aquela figura do doido da cidade. Eu estava dizendo hoje, tem uma grande personagem, o menino tinha muito medo, onde é esse teatro Politeama, Cine Teatro, né? Até hoje está lá, mas não funciona. E o menino a gente ia para o cinema. Tinha uma grande figura em Goiânia, chamada Zefa Deão. Ela usava, ou ele, da cintura para cima, um paletó de gravata. Paletó. O tronco de paletó. E da cintura para baixo uma saia. Eita. Era. E um guarda-chuva preto.
Mas E andava passando andava para tu, nunca ninguém. A gente não mexia, a gente tinha medo dele. Ele era negro, ou ela era negra, né? O chapéu de homem, nós não sabíamos se o cabelo era de mulher ou não, mas a cintura, a saia, vestia uma saia. Zé Fadeão, até hoje. Era paletó e saia. Paletó e saia. E não pagava o ingresso no cinema e ficava na porta, perto da bilheteria, esperando o filme começar. Enquanto o Zé Fadeão não entrasse, a gente não entrava com medo dela, né? A gente tinha medo. De Zé Fadeão. Nunca vi isso em canto nenhum, entendeu? Então, essa aí ficou no folclore, marcado, né? né? Tinha outro popular. Goiânia tem muito em Ponta de Pedra um peixe chamado guarajuba. E a gente chamava Guarajuba. Guarajuba, na rua da Matriz, na rua principal, onde tem a prefeitura e tudo. Meu avô morava na Rua da Matriz. Guaraju, menino, aí quando gritava Guarajuba, ele corria com pedra, com tudo para trás da gente. Era menino para todo canto para correr. E agora jogava pedra para se pegasse. Se pegasse era problema. Guarajuba, entendeu? Pronto. E tuas brincadeiras de infância lá? A gente brincava o seguinte, ia para o açude, esse de Bujari, do Engenho Bujari. A gente saía de bicicleta para o Engenho Bujari. Aí tem uma queda d'água que ainda tem hoje pertence à usina Santa Teresa. Naquele tempo já era a usina Santa Teresa. É a mata de Bujari. Então tem uma queda d'água, água gelada, a gente ia muito para lá. E no Canal Goiânia, naquele tempo não era poluído, tinha uma localidade chamada Maruí, que tinha uma plataforma que eu penso que seja ainda dos ancoradouros, que a gente mergulhava da plataforma para o canal. Mergulhava muito, né? E também Goiânia tinha muito jabuticaba. Muito. Meu avô tinha um sítio, e a gente tinha muito. E Goiânia tinha muito jabuticaba. E as festas religiosas, né, as grandes festas, o cinema, a gente tomava muito o seguinte: saía do cinema, tinham 2 cinemas, o Urubatã era o mais moderno, e o Politeama. A gente saía muito do cinema e tinha o costume, tinha na rua direita, um ex-prefeito, ele fez 3 ou 4 bancos daqueles de cimento e se sentava, Viva, Departamento de Investigação da Vida Alheia. Então era para falar da vida dos outros ali, né? Então a gente vinha muito com tudo, ficava lá e tinha um costume muito grande de pão doce com caldo de cana. Caldo de cana. Isso era tudo, né? Pronto. Para a gente era um lanche da gente. Acabava o cinema e ia tomar caldo de cana com pão doce. A gente não perdia isso, entendeu? E sentar no DIVA, Departamento... Para falar da vida alheia. De Investigação da Vida Alheia, para falar da vida alheia, que fica na frente da maçonaria, entendeu? Depois derrubaram, acabaram os canteiros. E também para a Usina das Maravilhas, né? E no final do dia, nas férias, para as praias. Sim. Entendeu? Para as praias. A maçonaria ainda hoje lá é forte? Tem muita gente participando? Pequena, mais ativa, mas pequena. Alguma professora famosa que se destacou? Dona Julinda Peixoto e Dona Naí. Foram 2 professoras. Aquelas professoras que referência no município. E que a gente fez a semana passada uma homenagem no Colégio Sagrada Família de Goiânia à freira francesa Marie Émilie, nome dela. Elas vieram da França em 1905, se estabeleceram em Goiânia e construíram esse colégio. Qual colégio? Sagrada Família. E foi um colégio de destaque lá? Destaque, foi de Quem geração. foi que trouxe o colégio? Elas a congregação de Santa Emília de Rodá da França. Sim, é aquele mesmo que tem ali na Casa Forte. Mesma coisa. Sendo que elas fizeram de Goiânia. Certo. Tinha internato, naquele tempo não tinha escola de internato na região toda, até da Paraíba. E lá foi mulher, muito famoso. Só mulher. E só muito mulher. famoso. Muito famoso. Colégio da Sagrada Fora esse colégio, tem algum outro também que se destacava? Particular teve o de Dr. Clóvis de Guimarães também, que aí era para os meninos, chamado Colégio Manuel Borba. Dr. Clóvis, um médico amazonense que chegou a Goiânia logo depois de formado e sabia francês, construiu lá no início do século XX um clube de tênis em Goiânia, teve clube de tênis, teve aulas de francês que ele montou para ensinar francês e inglês em Goiânia. E o povo lá falando em francês. Francês e inglês. Em inglês. Ele ensinava muito.
Colégio Manuel Borba, que aí era para os meninos. Depois ficou misto. Mesma coisa do Sagrada Família, só feminino, depois ficou misto. Menino só podia estudar até os 10 anos, na época de meu pai. E só depois? Depois saía, tinha que sair, não podia ficar lá. Uhum. Era só menino. Depois, aí, hoje é misto. Hoje, qual é o colégio que você destaca lá? O Sagrada Família. O Sagrada Família ainda tem destaque lá, né? Fora essa questão do... assim, as pessoas famosas de Goiânia. De Goiânia. Nunes Machado, né? Joaquim Nunes Machado, o grande líder da Revolução Praeira, que morre aqui assassinado no Largo da Igreja da Solidade, não é? Foi o primeiro juiz de Goiânia, não é? Nós temos... O próprio Manuel Borba, que é do lado? Manuel Borba, ex-governador Manuel Borba, não é? Você tem o Souto Maior, não é? Souto Maior. Não é? Você tem... No campo da política, né? No campo da política. Aí você tem um livro que a Assembleia Legislativa fez com pesquisa aqui no arqueológico dos deputados, desembargadores, tudinho. Goiânia tem uma participação muito ativa, muitos deputados, né? O senhor foi constituinte? Constituído sou eu só. De Goiânia só o senhor? Só. Até hoje só. 88, né? Entendeu? Entendeu? Agora, fui deputado estadual, o Goiânia teve muitos, né? E tem uma tradição de muitos desembargadores. Uhum. Muitos. Tem um livro aqui de Carlos Cavalcante, sim, peça a ele, As Ruas do Recife, com nomes de desembargadores. Metade é goianense. Né? Então Goiânia tem um pendão para a justiça, né? Aí você tem... Minha professora Nilcéia Maggi, né? Veio de lá. Pronto, né? Josué Sena, agora que é desembargador. Aí você tem Mauro Jordão Vasconcelos, foi presidente do tribunal goianense. Nildo Neri, presidente do tribunal goianense. Não foi goianense, mas desembargador, tudo desembargador. Gilberto Gondim, falecido ano passado, goianense. Osael Veloso, desembargador goianense, isso que eu conheci. Uhum. Isso para trás, aí você tem muitos, entendeu? Entendi. Entendeu? E hoje, qual é o futuro de Goiânia hoje? Para onde Goiânia está indo? Veja bem, Goiânia tem uma grande capacidade econômica e, infelizmente, sem nenhum planejamento. Isso não é de agora, não. Isso já vem há longos anos. Uhum. Goiânia não despertou para a importância que ela tem no Estado. Eu digo sempre o seguinte, entre vários fatores, está aí agora, Pernambuco discute o arco metropolitano. Goiânia não entra na discussão e deveria entrar. Porque o arco metropolitano vai beneficiar o grupo industrial da Fiat, vai sair de Igaraçu. Vai isolar mais ainda Goiânia, da área metropolitana. Então, por que não sair, não abrir a discussão? Se não sair de Goiânia, qual é a compensação que o Estado vai dar a Goiânia? Agora também ela tem que se impor, né? Tem que se impor, mas ela tem que estar na discussão. Ela tem que provocar, né? Eduardo Campos tem um projeto, e depois que Eduardo Campos faleceu, ninguém mais fala, nem em Goiânia, nem em Pernambuco, um grande porto. Um porto lá em Goiânia. Em Goiânia, que saía nas Três Bocas, já atrás do grupo de Itapeçoca, do grupo João Santos, que está em situação financeira terrível e jurídica. E eu pergunto, e a ilha de Itapeçoca vai ser o quê? O Estado até agora não foi despertado para isso. O porto para Goiânia, ou o aeroporto, isso aí eu levantei o estudo na época, deputado federal. Goiânia cabe muito bem o aeroporto para atender as duas capitais, entre João Pessoa e aqui. E evitaria esse transbordo aí do tráfego do Recife. Daria um baita de um aeroporto lá. Um baita de aeroporto. Então, isso tudo, Goiânia tem que entrar nessa discussão. Fazer calçamento de rua, asfaltar, botar praça. Meu avô fazia quando prefeito na década de 60. Meu avô foi prefeito 2 vezes. Meu pai foi prefeito 1 vez. 2 primos foram prefeitos, cada um 1 vez. Isso aí está superado. Goiânia tem que pensar daqui a 50 anos. Lá a gente falou, a FITEG no século XIX foi o auge de Goiânia. Depois que ela fechou, Goiânia afundou. E amanhã se a Fiat vai embora? Aí será de Goiânia? Já não tem mais 2 usinas. Ninguém está pensando nisso. Nenhum grupo industrial, empresarial no Brasil é eterno.
Sim. A Bahia Forte foi embora. É. Entendeu? Então, Hoje Goiânia tem o açúcar ainda, tem a usina. tem, né? tem, o tem. açúcar. Não, só tem cana. Só tem cana. É, a usina a usina é em São José, lá em Araçoiaba. era Soiaba. Ou então Tabu, na Paraíba. Só tem fornecedor. Só tem fornecedor, só fornece o campo. E aí, isso não desenvolve. Não desenvolve. Fica o negócio parado. Entendi. Então, Goiânia tem, além da indústria automobilística, o que é que nós poderíamos trazer? Aí você tem que consultar grandes escritórios. Quais são as indústrias satélites que Goiânia precisa? E estar lá com terrenos disponíveis, das duas usinas que estão com as terras todas penhoradas, negociar com o governo federal e fazer um grande distrito industrial Sim, sim. Tem o Distrito Industrial de Goiânia. de Goiânia. Entendeu? Então você precisa, e mais, eu repito, a grande vantagem de Goiânia é estar entre duas capitais. Sim, sim, é bem pertinho, né? Né? É praticamente Um bairro de cada uma. Né? região metropolitana de um e de outra. De uma né? e de outra. Aí fica Aí você, quer dizer, se investir perto de cidades importantes. Pronto. Né? É Olinda, Paulista, Paulista, Jaboatão. você tem, quer Igaraçu. dizer, tem que trazer isso, né? É uma cidade pra- que está perto de muita É. coisa. Aí grande. você chega, as grandes operadoras turísticas de Pernambuco e do Brasil chegam no Recife, ou vai para Muro Alto, ou se vier para Olinda, vai até Igaraçu, visita a igreja de São Cosme e Damião e volta. É. E Goiânia tem 8 igrejas tombadas. Que já deveria estar muito bem. Pronto. E não está. E não está. Quer dizer, falta de visão. Né? Nós temos, quer dizer, 18 quilômetros de litoral. É brincadeira. Né? Entendeu? Não tem uma atividade náutica. Nós temos o Vapor Bahia afundado no final do século XIX, no confronto com Pirapama, lá em Ponta de Pedra. Ninguém faz turismo náutico. É, aí está se perdendo. Goiânia está se perdendo. Né? Se perdendo no. Está assim como diz o Matu, está se perdendo no caminho da volta. É verdade, é verdade. Quer dizer, você tem uma vocação cultural, turística e histórica. Tem. Né? Mas que se não cuidar, vai se perdendo. Vai se Aí perdendo. se Daqui perde- a pouco você não sabe. não tem mais nada. Eu estava vendo um artigo de um grande arquiteto historiador, ele dizendo o seguinte, que a preservação é para você guardar a sua história. Você transferir para a sua comunidade a história do seu passado. Primeiro passo. Depois você vem de fora e vai, conhece e volta. Mas eu tenho que saber o que foi que aconteceu na minha cidade, onde eu moro, onde eu nasci. Sim, tudo E começa. né? aí a gente defende muito a educação patrimonial. Pernambuco não tem. Eu defendo muito, Antônio, o seguinte, no Conselho Estadual de Preservação, a proposta é minha. Eu fui estudar as políticas estaduais na federação. Então, Minas Gerais tem uma lei de 2008, ICMS cultural, onde não aumenta imposto, não tira imposto de ninguém, nem aumenta. Então, a transferência do Estado para os municípios, ela tem a distribuição de acordo com a população, papapá. Eu crio, como Minas Gerais criou, alíquotas diferenciadas a mais desse bolo, o bolo é o mesmo, para os municípios que preservam o patrimônio histórico, pronto, e cultural. Minas Gerais está assim, se você... Por aí, isso que Minas está preservada. preservação bem tudo maior, né? bem maior, porque o seguinte, o prefeito de Catende está preservando lá os prédios históricos, ele vai ganhar. Aquele que não está, vai perdendo. Inclusive em Catende não precisou passar um furacão lá, não. Os casarões que eram atrás Destrói tudo, né? os casarões que eram atrás da igreja, eu conheci os Eu casarões. conheci. Aqueles casarões ali hoje não tem nem muro, mais. É mato. Pronto, e aí? A gente está voltando a Catende do início do século, acho que 19, quando isso era mato. É verdade. Aí eu pergunto, como é que a geração nova vai conhecer? Não vai. Vai ver fotografia? Não vai. Não nem vai saber fotografia. o quê? Não tem mais. Você vê, né? Catende teve uma grande usina, o Costa Azevedo, mas lá não tem nenhuma referência de museu. Tem algumas coisas, tem um negocinho Sim, solto assim. Solto. Mas Goiânia não tem nenhum museu. Você não tem nenhum museu para falar, por exemplo, a memória do Costa Azevedo, da usina Catende, o que foi, o que não deixou de ser, foto, etc. Não tem nada. Aí o pessoal está nessa luta, né, para ver se...
para ver se Eduardo lá, né? Pra ver se faz não, alguma Eduardo coisa. é um batalhador. Viu? Para ver É um se faz alguma batalhador. coisa, mas É um batalhador. tem que Tem que depender ter, de muita agora tem coisa. que ter, a prefeitura tem que ter sensibilidade. Agora, se o CMS Cultural for criado, tem um grupo de estudo aí no governo de Raquel. Isso eu criei desde o governo Paulo Câmara. Não avançou porque Paulo disse que estava no final do governo. Mas tem um grupo na Secult querendo avançar. Colocar pra frente. Eu digo, vamos fazer, porque aí vai ser a salvação. Se o município ganhar um pouco mais, Aí ele não se interessa. todo prefeito vai querer. Vai ter mais dinheiro, entendeu? Isso aí só vai assim mesmo. Não é? Então é isso, meu caro. Ô, Antônio, eu que agradeço. Muito obrigado, Eu foi que muito agradeço bom. aí, viu? Mais um município aí pra Tá gente. bom. E eu vou mandar a relação para você dos institutos históricos, Pronto. viu? Vai ser bom.